Bem-vindos de volta aos vídeos do HTML5 e desta vez para falar dos HTML5 Form Attributes. O HTML5 introduz um conjunto de atributos que nós podemos definir quer para os nossos formulários, e eles apenas são dois, que é o Autocomplete e o NoValidate, e um vasto conjunto de novos atributos para os elementos input, como é o caso do Autocomplete, Autofocus, Form Action, Form Setype e por aí fora. Nós vamos falar um pouco sobre estes novos atributos do HTML5 com o exemplo que nós já aqui temos de um formulário relativamente pequeno que nós aqui construímos, que tem basicamente dois inputs do tipo text e um input do tipo email, ok? Nós já vimos no caso do input tipo email, se nós colocarmos aqui, por exemplo, um A e tentarmos clicar em enviar, ele automaticamente tem aqui um sistema de validação. Ora bom, vamos então ver aqui no nosso código de que forma é que nós podemos aqui operar com o nosso formulário. Eu vou aqui colocar isto um pouquinho mais comprimido para que possamos ver isto a funcionar melhor. Portanto, temos aqui o nosso formulário, ok? O formulário que aqui temos é exatamente esta construção que aqui está. Temos aqui a nossa form, temos depois aqui um parágrafo que diz formulário de testes, tem depois aqui assim um HB. Vamos aqui retirar isto para limpar um pouco melhor. Vamos colocar este BR daquele lado, vamos adicionar mais um BR aqui e vamos refrescar para ver como é que está o aspecto do nosso formulário. Ok, muito bem, simplificado ao máximo, vamos ver então aqui quais são os novos Form Attributes, ok? Ora, o primeiro que nós vamos ver é o atributo Autocomplete, ok? Ora, o Autocomplete pode ser definido quer na form ou quer num determinado input. E este valor ou este atributo é um atributo do tipo booleano. Neste caso, se eu colocar Autocomplete é igual a off, o que vai acontecer, ele pode ser on ou off. O que vai acontecer é simplesmente o seguinte, vamos aqui colocar, nós temos aqui a escrever texto, vamos aqui escrever João Ribeiro, ok? Repararam o que é que aconteceu? Eu escrevi João Ribeiro e nada apareceu. Vamos, no entanto, colocar aqui o on. Vamos aqui refrescar, ok? E vou escrever João Ribeiro. Nada acontece, ok? No entanto, se eu voltar a adicionar aqui João Ribeiro, continua nada a acontecer. Eu vou clicar em enviar, ok? E agora reparem, João Ribeiro, aparece-me então o João Ribeiro para eu poder completar. Vamos aqui voltar e vamos colocar off. Vamos gravar, vamos refrescar, ok? Vamos colocar aqui João Ribeiro, vamos clicar em enviar, ok? Vamos outra vez João Ribeiro e reparem como automaticamente não aparece aqui a possibilidade de eu poder escolher valores já introduzidos, ok? E portanto, neste caso, o Autocomplete tem exatamente essa função. É permitir-me ligar ou desligar o facto de eu poder utilizar valores anteriormente introduzidos. Posto isto, temos aqui ainda o caso do e-mail. Neste caso, se eu colocar aqui ASD e tentar enviar, ele vai me dizer introduza um endereço de e-mail. Ora, o que acontece é que eu posso também desligar aqui, neste caso, com o NoValidate Attribute. Ora, o NoValidate Attribute é um atributo booleano. Booleano no sentido em que eu posso colocar o NoValidate. Simplesmente assim. Não tenho necessidade de estar a definir um determinado valor, ok? Neste caso, NoValidate vai simplesmente fazer o seguinte. Reparem, eu vou refrescar, ok? Reparem, João Ribeiro continua a não permitir-me aqui que eu tenha uma lista pendente. Vamos aqui ver aqui o on. Vamos colocar on. Vamos refrescar, continuar. E reparem agora, cá está a lista, então, a aparecer para eu poder selecionar o meu item. No caso do e-mail, eu escolhi NoValidate. E NoValidate vai, neste caso, como está colocado na form, vai não validar qualquer elemento do tipo, neste caso, e-mail, que exista aqui, ou qualquer outro tipo que tenha um sistema de validação, como é o caso do URL. Ora, então eu vou colocar aqui, por exemplo, ASD,
Okay? E vou agora clicar em enviar e reparem que ele enviou sem sequer se dar ao trabalho de verificar se o e-mail era um e-mail válido. Neste caso, reparem, se eu retirar o no validate, ups, eu estou aqui a selecionar muita coisa ao mesmo tempo, vou tirar aqui o no validate, vamos deixar ficar aqui isto em on, vamos refrescar, continuar, reparem, eu vou colocar ASD e vou aqui clicar em e cá está, introduza um endereço de e-mail. Se eu eventualmente adicionasse aqui ao meu formulário também um outro campo, neste caso URL, endereço, e neste caso aqui eu ia colocar URL, por exemplo, e estes nomes que eu estou aqui a atribuir são nomes apenas que não têm que estar, obviamente, relacionados com estes. Reparem, eu vou refrescar, e eu tenho aqui o endereço, e reparem, clico em enviar e ele diz, introduza um URL, ou então, introduza um endereço de e-mail, portanto ele faz a verificação de cima para baixo, portanto percorre os diversos elementos que aqui está. Se eu colocar aqui então o no validate, automaticamente estes mecanismos vão deixar de estar disponíveis e reparem, ele envia a informação sem qualquer espécie de validação.